Essa mulher estaciona depois de um longo turno noturno. Ela sai do carro e, de repente, paralisa. Do outro lado da rua, ela avista uma criatura bizarra, segurando algum tipo de luz, mas se movendo de quatro, como um animal. O desespero toma conta. Por sorte, tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. Agora observe com atenção. First, A mulher descreve a entidade como parcialmente humanoide. A postura ereta se transforma em um rastejar animalesco, como se estivesse caçando ou procurando algo. A velocidade sobre 4 membros era antinatural e perturbadora. Alguns céticos descartam a possibilidade de ser uma encenação por causa da iluminação. Mas, segundo o relato dela, a luz surgiu primeiro, sozinha no ar, e só depois a criatura se formou ao redor dela. Nenhum outro avistamento foi registrado. O caso se encaixa em relatos clássicos de lobisomens ou metamorfos, com mudanças de forma e estranhas anomalias de luz. Movimentos rápidos e explosivos sobre 4 patas. Agora fica a pergunta: estamos diante de uma criatura real ou de algo sobrenatural usando a luz como isca? Qual é a sua análise? Deixe nos comentários. A mulher que publicou este vídeo perturbador explica que estava viajando de férias. Ela havia deixado apenas o cachorro em casa. Então, o aplicativo de segurança enviou uma notificação que a assustou tanto, que ela decidiu voltar imediatamente. Observe com atenção. Do outro lado da cerca, uma estranha figura sombria se movia de um lado para o outro com uma velocidade anormal. A princípio, ela pensou que fosse apenas a sombra de um pássaro voando perto das árvores. Mas, no dia seguinte, ela vê exatamente a mesma sombra, desta vez perto do carro do vizinho. E é aí que ela fica apavorada. Ela decidiu voltar para casa imediatamente. Mas, depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas dentro da casa. Em um dos dias, toda a família estava na sala assistindo TV, enquanto as crianças brincavam. De repente, a filha mais nova reclamou que o tio a assustou. Confuso e preocupado, o homem que publicou o vídeo decidiu verificar as imagens das câmeras de segurança internas. E foi nesse momento que algo realmente assustador foi registrado. O vídeo parece completamente normal no início. Então, uma garota de vestido vermelho para e estende os braços, como se alguém estivesse bem na frente dela, gesticulando. Segundos depois, uma garota de roupa branca cai repentinamente com força, como se tivesse tropeçado em algo invisível. O autor do vídeo afirma que toda essa estranheza começou exatamente depois que aquela sombra negra apareceu do lado de fora. Ele ficou com muito medo, acreditando que alguma presença indesejada havia entrado em sua casa. Os espectadores começaram a debater intensamente. Alguns dizem que a garota apenas tropeçou normalmente, mas outros apontam como a queda foi estranha, principalmente considerando toda a sequência. Primeiro, a sombra do lado de fora. Depois, o suposto tio assustando a criança. E então, a queda repentina, como se algo invisível estivesse ali. Tudo indica que algo sinistro pode estar se aproximando. O que você acha? Será que havia uma entidade desconhecida dentro da casa, ou algo ainda mais assustador? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, apoie o canal com um like e se inscreva. Isso ajuda muito a comunidade a crescer e chegar aos 1000 inscritos, para que eu possa continuar trazendo vídeos como este. Eu vi isso pela primeira vez no Facebook, em 2011. É o vídeo de uma mulher na Argentina que estava gravando um momento fofo do seu filho brincando. Mas, poucos segundos depois, acontece algo que assustaria qualquer um. Veja com bastante atenção. A mãe está filmando o filho. Tudo parece tranquilo e normal quando, de repente, uma pequena figura humanoide sai correndo da sala da frente em direção ao guarda-roupa. Se você analisar quadro a quadro, a postura do corpo e a forma como ela corre lembram muito um ser humano em miniatura. Esse vídeo viralizou quando o YouTube ainda era bem novo, e muita gente acredita que ele não foi editado.
O movimento parece completamente natural. Assim que a criatura corre para o outro lado, a mãe se assusta, e a criança também reage, tentando ver o que aconteceu. Mas, depois de procurar por toda a casa, ela não encontra absolutamente nada. Na época, o vídeo gerou muita discussão, porque ninguém conseguia provar se era real ou não. Hoje, algumas pessoas relacionam esse caso aos Pukudis, criaturas misteriosas do folclore das florestas de Massachusetts. Relatos antigos descrevem esses seres como pequenas figuras humanoides, medindo entre 60 e 90 centímetros, ou até menores, escondidas entre a vegetação. Em 2017, visitantes da Floresta Estadual de Freetown Fall River afirmaram ter visto algo parecido, uma pequena figura se movendo rapidamente entre as árvores antes de desaparecer. Alguns dizem que pode ter sido apenas uma criança ou um animal nas sombras. Outros acreditam que essas descrições batem exatamente com as lendas. Talvez o mesmo tipo de criatura tenha aparecido nesse vídeo. Mas afinal, o que você acha que era isso? Deixe sua teoria nos comentários. Uma usuária do TikTok, conhecida como DoxHouse23, já vinha sentindo há algum tempo que sua casa era assombrada. Mas ela não tinha nenhuma prova, até que essa gravação mudou tudo. Ela finalmente conseguiu capturar algo realmente perturbador com a câmera. Observe com atenção. No vídeo, uma pequena esfera aparece claramente flutuando perto do sofá, algo assustador e totalmente fora do normal. De repente, o cachorro que estava sentado no sofá pula e sai correndo. Só isso já seria estranho, mas não é a parte mais assustadora. Então, ela decide verificar as câmeras de segurança externas. A pequena esfera entra na casa vinda de fora. Uma figura alta, escura e sombria surge do nada, bem atrás da porta e entra na casa. Ela afirma que nada parecido jamais aconteceu antes. Mas, depois que o orbe apareceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas abrindo sozinhas, objetos caindo sem explicação. Os espectadores acreditam que isso pode ser um caso real de atividade paranormal. A sequência parece perfeita demais. Primeiro o orbe aparece. Depois a sombra surge, o cachorro reage, e então a atividade aumenta. Mas afinal, seria uma entidade real que entrou na casa? Ou algo ainda mais aterrorizante? Este vídeo assustador foi gravado por um homem aqui no Brasil. Uma garagem abandonada, que já estava cheia de lixo e com um cheiro insuportável, acabou sendo incendiada pelos moradores da região. A intenção era acabar com o mau cheiro. Mas, assim que o fogo começa a se espalhar, alguém percebe algo estranho se movendo no meio das chamas. Nesse momento, ele pega o celular e começa a gravar. E o que a câmera captura é simplesmente aterrorizante para qualquer pessoa que assiste. Observe com atenção. Dentro do incêndio, surge uma figura humana claramente visível. Ela emerge das chamas, caminha em frente a um carro e atravessa para o outro lado antes de desaparecer. O autor do vídeo ficou completamente chocado e assustado. Ele nem conseguiu entender o que estava acontecendo antes da figura sumir. Na legenda, ele menciona um incidente antigo naquela mesma garagem. Anos atrás, um incêndio repentino teria causado a morte de um menino de 13 anos, que acabou sendo carbonizado no local. Os espectadores rapidamente levantaram uma teoria. Para muitos, aquilo seria o espírito do garoto finalmente deixando o lugar. Mas, como sempre, surgem muitas perguntas e nenhuma resposta concreta. Será que era realmente a alma daquele garoto ou existe alguma explicação lógica para isso? Deixe sua opinião nos comentários. Um criador de conteúdo de viagens do TikTok, conhecido como Travelv, compra uma van nova, modifica o veículo e instala uma câmera 360 graus para registrar suas aventuras. Certa noite, ele está estacionado no meio de uma floresta densa e completamente deserta. Totalmente isolado. Então, a câmera captura algo que ele jamais esperava. Observe com atenção. Ini kenapa ya? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Tudo parece normal, apenas árvores escuras e uma noite tranquila. Então ele vê algo. Lá no fundo, entre os arbustos, uma figura vestida de branco está parada, encarando a van. Ele começa a repetir que aquilo parece o fantasma de uma garota. O mais estranho é o local. Então, de onde essa figura veio? Se você prestar atenção, no primeiro movimento da câmera para aquele ponto, não havia ninguém ali. Ela simplesmente aparece de repente, no momento em que a câmera se afasta.
Os espectadores ficaram divididos. Alguns acreditam que seja realmente um espírito, por causa do local, da hora e da forma como surgiu. Outros acham que pode ser alguém perdido na floresta. E você, o que acha que era aquela figura vestida de branco? Essa série de vídeos assustadores começou com uma mãe chamada Lauren, depois que ela e a filha passaram semanas ouvindo sussurros estranhos e passos dentro de casa. Em alguns momentos, elas chegam a comentar o que estão ouvindo. Elas relatam sons vindos do corredor, como batidas e passos, mas sem conseguir identificar a origem. No início, nada de concreto aparecia nas gravações. Mesmo assim, Lauren continuou filmando, tentando provar que algo realmente estava acontecendo. Até que, em uma noite aparentemente normal, enquanto ela e a filha seguiam a rotina de sempre, a câmera finalmente capturou algo realmente perturbador. Em um dos momentos, ela chama pela filha, perguntando se queria um lanche. Mas a resposta que vem em seguida deixa tudo ainda mais estranho. A filha nega ter pedido qualquer coisa. E logo depois, elas percebem algo. Um som. Algo que não deveria estar ali. Okay. Can I help you do your biddings? You heard that? Meow? De repente, um sussurro estranho surge com clareza como se alguém estivesse dizendo Sarah. A mãe congela imediatamente e fica em silêncio. A filha, Sarah, olha ao redor, confusa e também fica em silêncio. Lauren pergunta se ela ouviu, mas Sarah diz que só ouviu a própria mãe. Nesse momento, tudo muda. A mãe percebe que aquilo não era um som comum e muito menos um animal. O sussurro era real. E o mais assustador só ela ouviu. A ficha cai. Algo está acontecendo naquela casa. E talvez elas não estejam sozinhas. Os espectadores acreditam que isso pode ser uma entidade invisível tentando se comunicar. Mas e você, o que acha? Será que existe realmente algo naquela casa ou tudo não passa de imaginação? Deixe sua teoria nos comentários. Esse cara, conhecido por sempre se mostrar corajoso, costuma postar vídeos de treinos em florestas densas e isoladas, se aventurando sozinho, sem demonstrar medo. Mas, em uma dessas noites, algo foi registrado e mudou completamente a situação. Aquilo que parecia apenas mais um vídeo comum acabou deixando ele completamente apavorado. Observe com atenção. Os sons da floresta, os grilos cantando, o vento passando pelas folhas, uma noite noturna comum. Logo em seguida, começam a surgir passos, estalando sobre as folhas. E eles estão se aproximando. Então, uma criatura desconhecida emite um rosnado profundo. Algumas pessoas diriam que é apenas um lobo. Antes do som surgir, o homem se assusta e ele bate palmas, tentando espantar o que quer que esteja ali e continua andando. Mas fica claro que ele não fazia ideia do que era aquilo. E agora fica a dúvida. Era apenas um animal selvagem ou algo muito mais assustador escondido naquela floresta? Uma mulher chamada Stephanie Mac, do TikTok, publicou um dos vídeos mais assustadores até agora. Ela conta que, na noite anterior, ouviu barulhos estranhos vindos do quintal, mas estava muito cansada e decidiu não verificar naquele momento. Na manhã seguinte, ela resolveu revisar as imagens da câmera de segurança. E foi aí que algo realmente estranho apareceu. Observe com atenção. Uma figura branca com aparência fantasmagórica e forma humana caminha no quintal. A própria dona da casa afirma que aquilo não era uma pessoa, mas algum tipo de entidade. Alguns dizem que pode ser apenas um efeito de iluminação ou até uma pessoa com aparência distorcida. Mas outros acreditam que é algo muito mais sério. Afinal, a figura desaparece no meio do movimento, sem deixar qualquer rastro. Para muitos, isso é uma manifestação, registrada em um ambiente privado durante a noite. Algo estava ali observando, e então simplesmente sumiu. E você, o que acha que era isso? Será que era realmente um espírito ou algo ainda mais sombrio usando uma forma humana? Este vídeo arrepiante foi gravado pela irmã de um usuário do Reddit, que trabalhava no turno da noite em um hospital onde mortes aconteciam com frequência. O ambiente ficava extremamente sinistro depois que escurecia. Em uma noite aparentemente tranquila,
ela estava sozinha de plantão em uma enfermaria vazia quando a câmera registrou algo que a deixou completamente assustada. A figura de uma criança pequena aparece perto da porta por alguns segundos e depois desaparece completamente. Ela não fazia ideia de quem ou do que se tratava. Pouco depois, enquanto gravava por cima do ombro, a figura surge novamente, dessa vez vindo diretamente em sua direção. No início, ela pensou que pudesse ser o filho de algum paciente que tivesse se perdido de outra ala. Mas, apesar do tamanho ser de uma criança, ela tinha certeza de que não era uma criança de verdade. Os espectadores começaram a relacionar o caso com as várias mortes que aconteceram naquele hospital. Alguns acreditam que pode ser o espírito de uma criança perdida que ainda permanece no local. Mas a verdade desapareceu junto com a figura. E você, o que acha que aquilo realmente era? Uma usuária do TikTok, conhecida como Nick Now, compartilhou um vídeo extremamente assustador. Ela havia acabado de comprar novas câmeras de segurança e estava testando diferentes pontos da casa para encontrar os melhores ângulos. Enquanto isso, o irmão dela estava relaxando sozinho no quarto. De repente, algo estranho e perturbador aparece na tela. Enquanto o irmão permanece sentado em silêncio, uma figura semelhante a uma cabra surge ao lado do ombro dele, se inclina em sua direção e desaparece tão rápido quanto apareceu. Quem publicou o vídeo afirma que a entidade parecia exatamente uma cabra, com chifres e um rosto bem definido. Ela também disse que essa presença já havia aparecido outras vezes na casa, mas essa foi a primeira vez que foi capturada claramente pela câmera. Depois desse vídeo, não houve mais nenhuma atualização. Alguns acreditam que pode ser apenas uma falha ou artefato da câmera de segurança. Mas, ao observar com atenção, dá para ver que a figura se move de forma suave e intencional, se aproximando e recuando com precisão. Agora fica a dúvida. O que era aquela figura parecida com uma cabra? E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo e se inscreva para ajudar o canal a continuar crescendo. Obrigado por assistir.